Falar agora sobre o Vasco com um novo técnico e volante em negociações avançadas. Fábio Carille será o treinador vascaíno em 2025. Contrato de 1 ano, ele chega com 3 auxiliares. Carille, que você sabe, esteve em 2024 à frente do Santos com o vice-campeonato paulista, além do título da Série B. Vasco buscava um treinador com conhecimento no futebol brasileiro, andou batendo cabeça em relação a outros nomes, como Luiz Castro, Pedro Caixinha e também Renato Gaúcho. O acerto com o Fábio Carille foi dos mais rápidos, até porque o Paulo Pitombeira já conhece a atual administração cruzmaltina. Temporada do Carille no Santos, 52 jogos, 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Só para complementar, o noticiário vascaíno já havia contado que Lucas Freitas, zagueiro que pertence ao Palmeiras, tem negociações super avançadas com o Vasco. Outro que parece estar perto é Tietê, volante de 32 anos de idade, que defendia o Botafogo. Ficou livre do contrato, as tratativas com o Vasco são inclusive preliminares, anteriores à chegada de um treinador. Quando o Renato Gaúcho conversou com a diretoria vascaína no início dessa semana, ele já havia sido avisado das tratativas avançadas. Em 3 anos de Botafogo, o Tietê disputou 150 partidas com 5 gols e 7 assistências. Então a gente viu esse ano o Novo Horizontino brigando até a última rodada, Mirassol brigando até a última rodada, ou seja, está cada vez mais difícil. Antigamente o time já descia sabendo que estava de volta na Série A. Então, eu acho que tem o destaque do Fábio Carille, que já foi campeão brasileiro, que já tem uma bagagem dele, que já foi assistente do Tite, já virou treinador principal, já teve uma história não só no Santos, mas também no Corinthians. Então eu acho que é o Pedrinho também sentar com ele, com o Felipe, e entender quais são as necessidades do Vasco no elenco para que o Fábio Carille faça o seu melhor futebol. É um jogo mais reativo, um time joga mais fechado, mas, gente, 1-0 também é 3 pontos. 1-0, de 1-0 em 1-0, o Vasco chega na final da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana. Então eu acho que o princípio do Vasco é montar um time que atenda às necessidades do Carille. Atendendo essas necessidades, eu acho que o Vasco precisa de alguns reforços para isso, principalmente no setor defensivo. Eu acho que é um treinador que tem tudo para pelo menos estabilizar a situação. O Vasco anda num período muito instável. Uma hora ganha muito, outra hora perde muito, aí briga contra o rebaixamento e daqui a pouco tá brigando contra a Libertadores. Toma gol bobo. Toma gol bobo. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa primeiro de estabilidade. Fazer um campeonato carioca bem, que não necessariamente seja campeão, mas que dê esperança ao torcedor, passe bem na Sul-Americana para a fase de mata-mata, brigue ali na parte de cima da tabela no Brasileiro e vai evoluindo conforme as necessidades forem surgindo até ter um projeto estável. E aí sim, eu acho que o Fábio Carille consegue entregar isso para a torcida do Vasco, mas o trabalho precisa continuar. O Tietê já troca documentos com o Vasco da Gama. É que hoje o clube só confirma a contratação depois que assina. Né? Até para não acontecer igual aconteceu com o Dudu no Cruzeiro, que anunciou sem assinar, a torcida reclamou, ele voltou atrás e não quis assinar. Agora pode até estar indo de vez, mas naquela época, 6 meses atrás, ele voltou atrás e não quis ir. Então eles não querem correr esse risco, até por ser um rival, não sabe se a torcida vai chiar, se alguém vai reclamar, então eles estão mantendo essa cautela, mas é um nome muito bom. Não à toa. Eu gosto do Tietê. O Tietê já ganhou brasileiro pelo Palmeiras, já ganhou brasileiro pelo Atlético Mineiro, ganhou brasileiro e Libertadores pelo Botafogo. Então, assim, tem bagagem. Tem mania de levantar troféu. Tem mania, exatamente. Ele tem o costume de levantar o troféu. Então, ele vai entender ali junto com os jogadores como é que funciona tudo isso. E o Vasco tá voltando com os seus jogadores. Ano que vem já tem de volta o Adson, tem de volta o David, o Paulinho, o Serginho, o Jair. O Paulinho e o Jair, melhor dizendo, já estão se reabituando para começar o ano na melhor forma. O Coutinho está treinando nas férias. O Coutinho, o Payet tem tudo para voltar bem nessa virada de ano. Então eu acho que é ter paciência. É óbvio que pedir paciência para o torcedor do Vasco depois de 20 anos do jeito que está é difícil, mas eu acho que é a hora do torcedor do Vasco ter paciência. Tem que melhorar o setor defensivo. Acho que isso o Pedrinho tem ciência, o Felipe tem ciência, mas trazendo aí 1 ou 2 zagueiros e talvez um lateral direito, eu acho que o time do Vasco cresce e muito. Tem um ótimo goleiro que é o Léo Jardim, e aí entra assim, com planejamento, sabendo das suas limitações para fazer uma boa temporada e um bom campeonato brasileiro. É isso aí. O Atlético Paranaense está tentando comprar o Léo Pelé, mas o Vasco mandou um recado. Te vendo, mas à vista. No Pix. No Pix. Eu acho que até o Vasco pode se aproveitar disso. Porque o Atlético Paranaense foi rebaixado, mas não é um Deus nos acuda. Não é um lixo o time do Atlético. Não, então, muito pelo contrário. Até porque o Atlético Paranaense quase não esteve na zona do rebaixamento. Só que esteve no pior momento, que é a última rodada. Então o Vasco pode ali sentar e ver, esse zagueiro aqui eu acho que dá... E o Vasco é o Coelho. Sim, e
a gente pode até pensar, o Vasco tem, o Atlético Paranaense tem o Esquivel, que é um bom lateral, fez um bom campeonato. Às vezes o Vasco pode fazer uma troca, você quer olhar o Pelé, a gente pega o Esquivel, pega talvez um outro zagueiro do Atlético Paranaense, enfim, dá pro Vasco mexer isso aí direitinho. Eu concordo que de fato... Eu pegaria o Canóbio, Também, faz uma contratação mais robusta, um jogador que vai chegar e ser titular e jogar de verdade. Eu traria o Mastriani. O Mastriani é um bom centroavante. Eu acho ele muito parecido com o Verratti. Talvez por ter essas mesmas características não funcione no Vasco. Mas é um centroavante que, sem sombra de dúvidas, dispensa comentários. Tem o João Cruz também, que é um menino novo do Atlético Paranaense. Que é da seleção de base. Seleção de base. Mas muito bom de bola mesmo. Eu acho que talvez atrapalhe um pouco o desenvolvimento dele jogar a Série B no ano que vem. Mas se tivesse num time principal de Série A, disputando ali esporadicamente as suas partidas, sem sombra de dúvidas ele desenvolver muito. É um garoto sensacional. Ele ano passado fez algumas boas partidas, inclusive contra o próprio Vasco na Copa do Brasil. Bateu o pênalti, parecia que ele tinha 35 anos e já tinha jogado 5 Copas do Mundo. Uma calma do caramba. Mas é um jogador bom e o Vasco eu acho que tem que aproveitar isso também. O Vasco é um time que está na Série A, vai disputar a Copa Sul-Americana, vai disputar a Copa do Brasil. O presidente é o Pedrinho, o diretor é o Felipe Maestro. Então eu acho que tem que se aproveitar disso, se comportar como Vasco para fazer essas boas contratações. Porque o time vai ter uma temporada cheia ano que vem. Eu acho que esse é o princípio para o Vasco também se portar no mercado de transferências. É isso. É caro, ainda pensa isso. Bom, Bruno, eu sempre fui contra a 777, né? Pelo contrato que foi feito, pela maneira que ele tratava o clube, e acho que a gente tem que entender uma coisa super importante, que o Vasco é um só, seja ele associativo ou SAF. Ninguém torce para 777, todo mundo continua torcendo para o Vasco. A ideia de SAF, ela foi criada como um mecanismo para que o investidor pudesse ter certeza de que ele vai investir e o seu ativo não vai se perder na dívida. A 777 não tinha nenhum projeto esportivo, não demonstrou em momento algum ter um projeto esportivo para o Vasco da Gama, e essa era o meu motivo pelo qual era contra. Se fosse igual o Pedrinho, lá, o dono do BH Supermercados, lá do Cruzeiro, como o João Técnico, chega aqui e bota dinheiro e faz o time ser campeão, eu quero ontem. Eu serei sempre a favor. Jogador custa caro, sim. O problema é que jogador ruim também custa caro. O Rojas é bom? Não, não é bom. E custa caro. Ganha 450 mil. Nada contra. Queria que ele ganhasse 1 milhão, 1,5 milhão. Mas eu gostaria muito que ele produzisse igual ao salário. Se eu tivesse à frente do Vasco, se eu fosse presidente do Vasco, diretor do Vasco, alguma coisa do Vasco, falando especificamente do Vasco, ou pode ser qualquer outro clube, mas falando de Vasco, porque aqui o canal é de Vasco, e a pergunta também é de Vasco, eu teria... Vamos falar, eu teria um time assim, ó, exatamente assim. Um goleiro, que é jovem, é experiente, mas é jovem, que é o Léo Jardim. Eu teria o João Vitor e um zagueiro da base. Meu zagueiro titular seria da base. Se ele performar, se ele for bem, eu vendo ele com 10, 15, 20 milhões de euros, eu pago boa parte dessa dívida. As vendas seriam especificamente para pagar dívidas. Porque o Vasco sem dívida, ele vai voar, ele vai voltar, ele vai estar no mesmo patamar do que o Palmeiras e Flamengo, faturando mais de 1 bilhão por ano, eu tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta disso. Agora, não dá para pagar 450 mil por Rojas. Quantas partidas o Rojas jogou? Eu vou falar até de um cara que eu amo, que é meu amigo, adoro ele, mas não dá para pagar o salário do Rossi. Ele não produz. E aí, se você for olhar, tem uns 10 jogadores no Vasco nessa mesma situação. Custam caro e não jogam. E ainda tira espaço dos jogadores da base.
Só que o Pedrinho pensa diferente. O Pedrinho talvez tenha uma certa dificuldade de lidar com as críticas. Eu não, eu sempre fui criticado. Independente se eu faço 6 gols no campeonato, se eu sou o melhor do campeonato, se eu sou artilheiro, se eu bati recorde, as críticas aparecem. Me escolheram para colocar o rótulo ruim, com exceção de alguns, com exceção de vocês que estão sempre aqui comigo, que me dão uma maior moral, maior carinho, maior respeito. Então, o Bruno, eu continuo pensando da mesma forma, cara. Eu escutei do Paulo Angione, tem mais de 30 anos isso, que contratar é uma arte muito difícil. Por isso eu entendo, e aqui, como eu me coloco na função de torcedor, né, e torcedor pode tudo, eu me sinto bem à vontade para criticar, para falar, esse fulano não é bom, o Beltrano não é bom, até correndo riscos de alguém ficar chateado comigo e amanhã ter que ter alguma relação com esse alguém. Mas está tudo certo. Eu continuo com o mesmo pensamento. O Pedrinho é meu amigo, muito meu amigo. Eu torço muito para o sucesso dele. As pessoas que estão lá, eu gosto muito das pessoas que estão lá com ele. Por isso eu tenho uma tendência a defendê-lo. E o defendo porque sei as condições que ele encontrou o clube. Mas não acho que o mais correto seja entregar na mão de qualquer um, como fez o Salgado. Não acho. Acho que tem que vender, sim, para alguém que tenha projeto esportivo, que bote dinheiro no Vasco, para o Vasco virar uma potência, como se tornou um Botafogo em 2 anos. É exatamente assim que eu penso. Tá bom, Brunão? Grande abraço, meu camarada. Thiago Fernandes, é de ídolo a convocação para a sessão extraordinária fala de comunicação aos conselheiros. Será que é da proposta da SAF? Confio no Pedrinho, entendo que decisões devem ser tomadas com calma, mas elas precisam ser tomadas, e ele não toma. Bom, eu respeito, Thiago, a sua opinião, eu acho que ele está trabalhando pra cacete, de manhã, de tarde, à noite, e de forma incansável. Relato das pessoas que trabalham no clube é que o clube melhorou 1 milhão de vezes. Acho que ainda não está da maneira que a gente quer, mas hoje eu falo muito assim para os meus amigos, porque todo mundo acha que eu entendo pra caramba de futebol, e a questão não é futebolística, na minha opinião, né? Eu falo assim, meus amigos, e aí, como é que tá? Como é que é? O que você acha do Pedrinho? Acho que o Pedrinho é fantástico. É como se eu faço uma alusão assim, ó. Chega na sua casa, na sexta-feira, antes de você viajar, você vai passar um final de semana com a sua família em algum lugar, e abre todas as torneiras da casa. Quando você voltar na segunda-feira, não vai ter água, né? Vai estar faltando água, e no final do mês a conta vai vir altíssima. Quando você chega, você vai fechando torneira por torneira. Foi mais ou menos isso que o Pedrinho fez. Fechou as torneiras, o dinheiro apareceu. Agora é só questão de tempo para os resultados aparecerem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas, em função do Fluminense, Flamengo, Botafogo estarem conquistando títulos, isso cria uma pressão muito grande. E eu entendo. De maneira alguma, vou ficar chateado aqui com quem está impaciente. Mas eu acredito muito que o Pedrinho está fazendo um excelente trabalho e que cedo ou tarde as coisas vão melhorar. Tá bom? Ed, a live caiu, mandei o chat, você não viu? Não vi não, tio Zezé. Obrigado, tio Zezé, obrigado pelo carinho. A internet aqui em casa caiu, eu tive que mudar aqui e agora está melhor. Tá bom? Um grande abraço, tio Zezé. Bruno Cardoso, nobre Ed,
Deixei um direct para ti. Queria saber se é possível assinar a camisa do Vasco, feita na sua homenagem, para que eu possa enquadrá-la. Se for possível, como faço para te enviar a camisa? Bruno, vou te procurar lá, vou procurar o Zander também e vou seguir vocês, porque quando eu sigo fica mais fácil de visualizar. Tá bom? Grande abraço. Tássio Belizari, nosso querido amigo. Boa noite, Edmito. Um bom técnico é importante, sim. Porém, o principal é ter um elenco com jogadores de alto nível. Penso exatamente igual a você. Técnico, se não atrapalhar, já está bom demais. Mas, de qualquer maneira, é importante ter um bom técnico. Tá bom, Tássio? Um grande abraço, meu amigo. Olha o meu amigo aqui, o meu amigo Sérgio Riani, acabou de se tornar membro. Mandou um superchat gigante. Edmundo, obrigado por todas as alegrias e pela raça em campo, principalmente contra o Urubu. Tenho a camisa autografada por você de 1997. Meu bem material mais valioso. Vasco. Puxa vida. Como é legal, como é bacana, como é gratificante escutar coisas como essa. Sérgio, obrigado mesmo, do fundo do meu coração, cara. De vez em quando eu fico triste, quero desistir do canal, enfim. Mas quando eu leio alguma coisa como essa que você escreveu, eu tenho certeza absoluta que eu estou no caminho certo e que eu tenho que estar aqui com o canal. Hoje mesmo, eu saí do grupo da Sempre Vasco, porque eu vi uma crítica lá de um cara e fiquei pensando, acho que eu não vou fazer a live, não. Mas eu acho que tem muito mais gente bacana aqui, como você, do que gente babaca. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Desculpa aí o palavrão. Um grande abraço. Fica com Deus. Felipe Benevides. Em entrevista com o Pedrinho, na época da 777, ele não podia falar de tudo que gostaria. Creio que agora ele vai poder fiscalizar tudo sem censura. Sim, eu acho que a ideia é essa, cara. A ideia é essa. Quando você faz um contrato, você põe algumas cláusulas que você de confidenciabilidade. Acho que é isso. Acho que é esse o nome, se eu não estiver muito errado. E tinha essa cláusula no contrato do Vasco com a 777 e o presidente não podia falar, senão pagaria uma multa de 1 milhão. Imagina, um cargo não remunerado e ainda se você expor alguma coisa do contrato, você corre risco de pagar multa. Então, por isso. Mas Pedrinho, eu acho que é bem transparente, cara. Uma das qualidades que o Pedrinho tem é a transparência, cara. Então, isso me agrada muito nele. Acho que no momento oportuno ele vai dizer tudo o que está acontecendo. Então é isso, galera. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já cheguei deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando aí com os amigos, beleza? Agradecendo aqui as imagens do canal do Nicola, canal aí do Mundo Ed, canal do Elton Campos FC. E se inscreva lá no canal deles, galera. Beleza? Vamos atualizar aqui o mercadão da bola do Vasco. Vamos começar pela situação de Léo Pelé. Ontem saiu a informação de que o Léo provavelmente nesse momento não vai para o Atlético Paranaense, tá? O Vasco recusou a oferta. O Atlético Paranaense fez aquela proposta que a gente falou para vocês, perdoar a dívida aí do Hugo Moura que o Vasco tem com o Atlético e o zagueiro Gamarra vir para o Vasco. Só que o Vasco quer o dinheiro. O Vasco quer pelo menos quase o que ele pagou no Léo Pelé. Então, nesse momento, o Vasco recusou a proposta de Léo Pelé. Vamos falar aqui também sobre reforços, né? Chegadas. O Vasco já tem 2 reforços aí confirmados. O zagueiro Lucas, né? E o zagueiro Lucas Freitas, né? Junto aí com o Tietê. São os 2 primeiros reforços do Vasco. Mas não para por aí, tá? O cara, ele pediu jogadores pro Vasco. Um deles que a gente soube, né? É o atacante Guilherme, que atuou aí no Santos, junto com ele, junto com o Fábio Carille. Atacante que até se destacou bem no Santos, né? O Guilherme.
Fez 8 gols aí, né, na temporada. Guilherme, que é um ponta que joga na esquerda, muita gente conhece. Então deixa a opinião de vocês aí. Vocês acham que daria certo? Guilherme do Vasco, que tá no Santos hoje. Ontem também saiu a informação de que ele pediu a contratação de um zagueiro de sua confiança, tá? E a gente já descobriu quem é. Trata-se de Balbuena, que a gente trouxe aqui no canal sobre esse nome do Balbuena. É um zagueiro que já trabalhou com Carille, foi campeão com ele no Corinthians, o zagueiro Balbuena. A informação que tem é que o Carille pediu a contratação do Balbuena. Outra indicação também de zagueiro foi do Pablo, tá? O zagueiro Pablo, que estava no Botafogo, já foi do Flamengo, do Corinthians. Esse zagueiro também foi um pedido aí do Fábio Carille, Pablo. Para encerrar, vamos falar aqui a situação de Coelho. O Vasco vai fazer uma oferta pelo Coelho. Mesmo o negócio do Léo Pelé não saindo, o Coelho aí virou uma opção aí pro Vasco. E o Vasco deve mandar uma proposta aí, no máximo até segunda-feira. Então é isso, galera. Gira um rápido aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos. Ativa aí o sininho de notificações, certo? Comenta aí embaixo o que você achou dessas novidades aí. Zagueiro Balbuena, Pablo, Coelho, Guilherme. Deixa a opinião de vocês aí embaixo. E até mais. Então é isso, galera. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já cheguei deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando aí com os amigos, beleza? Agradecendo aqui as imagens do canal do Nicola, canal aí do Mundo Ed, canal do Elton Campos FC. E se inscreva lá no canal deles, galera, beleza? Vamos atualizar aqui o mercadão da bola do Vasco. Vamos começar pela situação de Léo Pelé. Ontem saiu a informação de que o Léo provavelmente nesse momento não vai para o Atlético Paranaense, tá? O Vasco recusou a oferta. O Atlético Paranaense fez aquela proposta que a gente falou para vocês, perdoar a dívida aí do Hugo Moura que o Vasco tem com o Atlético e o zagueiro Gamarra vir para o Vasco. Só que o Vasco quer o dinheiro. O Vasco quer pelo menos quase o que ele pagou no Léo Pelé. Então, nesse momento, o Vasco recusou a proposta de Léo Pelé. Vamos falar aqui também sobre reforços, né? Chegadas. O Vasco já tem 2 reforços aí confirmados. O zagueiro Lucas, né? E o zagueiro Lucas Freitas, né? Junto aí com o Tietê. São os 2 primeiros reforços do Vasco. Mas não para por aí, tá? O cara, ele pediu jogadores pro Vasco. Um deles que a gente soube, né? É o atacante Guilherme, que atuou aí no Santos, junto com ele, junto com o Fábio Carille. Atacante que até se destacou bem no Santos, né? O Guilherme fez 8 gols aí, né, na temporada. O Guilherme, que é um ponta que joga na esquerda, muita gente conhece. Então deixa a opinião de vocês aí. Vocês acham que daria certo? Guilherme do Vasco, que tá no Santos hoje. Ontem também saiu a informação de que ele pediu a contratação de um zagueiro de sua confiança, tá? E a gente já descobriu quem é. Trata-se de Balbuena, que a gente trouxe aqui no canal sobre esse nome do Balbuena. É um zagueiro que já trabalhou com Carille, foi campeão com ele no Corinthians, o zagueiro Balbuena. A informação que tem é que o Carille pediu a contratação do Balbuena. Outra indicação também de zagueiro foi do Pablo, tá? O zagueiro Pablo, que estava no Botafogo, já foi do Flamengo, do Corinthians. Esse zagueiro também foi um pedido aí do Fábio Carille, Pablo. Para encerrar, vamos falar aqui a situação de Coelho. O Vasco vai fazer uma oferta pelo Coelho. Mesmo o negócio do Léo Pelé não saindo, o Coelho aí virou uma opção aí pro Vasco. E o Vasco deve mandar uma proposta aí, no máximo até segunda-feira. Então é isso, galera. Gira um rápido aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos. Ativa aí o sininho de notificações, certo? Comenta aí embaixo o que você achou dessas novidades aí. Zagueiro Balbuena, Pablo, Coelho, Guilherme. Deixa a opinião de vocês aí embaixo. E até mais. Então é isso, galera. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Vasco 98. Já cheguei deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando aí com os amigos, beleza? Agradecendo aqui as imagens do canal do Nicola, canal aí do Mundo Ed, canal do Elton Campos FC.
e se inscreva lá no canal deles, galera. Beleza? Vamos atualizar aqui o mercadão da bola do Vasco. Vamos começar pela situação de Léo Pelé. Ontem saiu a informação de que o Léo